que ele... Não, deixa, né? Acho que esse barulho não vai interferir. Será que aqui tá com total? Não, tava menos, tá vendo? A gente tem que sempre ver. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, estamos de volta aí às nossas lives. Professor. Oi, doutor Gilberto, como está? Tudo bem? Bem, professor, como Tudo está? bem, que beleza. Estamos entrando no horário aí, hein? Deixa eu só me ajustar um pouquinho. Estamos entrando no horário. Aqui Boa as tarde. nossas lives são bem pontuais, viu, professor? São pontualidade britânica, tem que ser. A gente procura porque nisso também o Brasil tem que mudar, né, professor? Só um minutinho que a gente certeza, está né? tentando Com certeza. alterar. O Brasil tem que mudar tantas coisas, talvez um dos temas mais prementes seja, né, um dos temas. O que nós vamos discutir hoje, né? Iniciar hoje, porque nós vamos continuar com o tema amanhã. Mas eu queria, primeiramente, agradecer muito a presença do Gilberto Juste, é um colega ilustre da nossa turma de 1985, no Largo de São Francisco, sempre foi uma grande liderança dessa turma toda, e é uma pessoa muito querida por todos e, acima de tudo, pelas posições que sempre defendeu, né? Um homem muito correto e que sempre defendeu posturas de vanguarda na sociedade brasileira. Mal havia se formado, já se tornava advogado do Pinheiro Neto, que era o maior escritório do país naquela época, e até hoje é a grande referência na advocacia de grandes escritórios no Brasil e no mundo. E, portanto, foi uma honra que o professor Gilberto Juste tivesse aceito o nosso convite. Mas, professor, doutor Gilberto, eu queria começar com não uma provocação, mas com um tema que necessariamente eu tenho que trazer ao debate. Assim que nós fizemos a divulgação, o senhor sabe que nós faremos 3 lives essenciais com mulheres excepcionais que eu conheço, a doutora Carla Rister, agora no dia 24, logo agora, na quarta-feira, falando sobre o combate à miséria no mundo, e ela tem estudado isso em universidades estrangeiras também. Depois a Berenice Janela, que é a nossa Berê, que hoje é secretária aí da Promoção Social em São Paulo e trabalha com a desigualdade na prática, né? Como é a visão da doutora Berenice nessa questão e o que se pode fazer efetivamente para além do discurso, porque fazer discurso é fácil, né? Agora, colocar a mão na massa é outra coisa. E depois a doutora Cristina Mattioli, que tem um trabalho belíssimo, estudou em Harvard, né? Sobre a questão do emprego, né? E principalmente o emprego da mulher também, né? E comentando com o senhor, nós tivemos essa ideia de fazer uma introdução sobre essa questão da dificuldade de ascensão das mulheres, já que eu falaria com 3 mulheres que ascenderam, vamos dizer, absolutamente ascenderam socialmente nos seus ramos de atividade e tal, né? E isto foi uma coisa que me deu um enorme entusiasmo, porque como coordenador do curso de Direito da Uniara, eu sempre promovi esse tipo de discussão. Maiormente na questão da Lei Maria da Penha, a nossa Uniara fez assim dezenas e dezenas de eventos, seminários e etc. Além da sala de aula, eu ter sido sempre uma pessoa que bateu pesado na questão da conscientização dos direitos da mulher, da igualdade da mulher, na questão do emprego, porque eu sou professor de direito empresarial, né? Então, no direito empresarial, igualando a posição das mulheres dentro da sociedade, etc, etc. Então, nós fomos tomados de enorme alegria em fazer essa live com o senhor, que o doutor já fez essa palestra em outros fóruns, inclusive internacional. Mas eu recebi inúmeras críticas, mas muito pesadas até, que me fizeram assim uma profunda reflexão, né? Porque eu adoro a crítica quando ela é construtiva, sabe? E esta foi uma crítica construtiva, né? Então, muitas mulheres, um homem, na verdade, iniciou, que é um estudante de medicina, e muitas mulheres criticando
por causa do problema de qual é o nosso lugar nesta fala, né? E eu fui aprender um pouco mais com elas, inclusive, algumas até me orientaram e exigiam que nós estivéssemos aqui em 3, mas o Instagram não permite os 3. E que nós reduzíssemos o nosso tempo, porque o homem não pode falar sobre a questão da mulher, sem a mulher estar presente, etc, etc. Qual é a minha posição nesta fala? E eu levei um tremendo susto, porque a vida inteira eu defendi esta igualdade, na prática, nos meus discursos, na minha contratação, eu contrato também, né? Salários iguais, evidentemente, e tal. Formei milhares e milhares de mulheres ao longo desses 30 anos de professores. Formei não, ajudei a formar, né? Porque é a mulher que se forma, é o homem que se forma, né? E, portanto, eu recebi um telefonema do Conselho Federal da OAB, não oficial, extraoficial, me pedindo que, como a OAB também tem patrocinado junto conosco essas lives, tem nos ajudado a divulgar, pela excelência dos temas que temos discutido, que era essencial ter uma mulher presente, que nós não poderíamos falar sem uma mulher presente e tal. Como realmente atingiu uma dimensão grande e os temas são tão relevantes e complexos, a OAB Nacional indicou uma mulher, porque eu falei, então eu não quero escolher. Eu quero que indiquem. Então, diferente de todas as minhas lives, eu que escolhi a pessoa, né? E eles me indicaram a doutora Alice Bianchini, que é a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional do Brasil todo e é conselheira federal por São Paulo, que é a mais difícil posição de se alcançar no Conselho Federal. E tem um vasto trabalho sobre o combate à violência da mulher. Então, aí veio a questão, se ela deveria ser antes ou depois da nossa live, né? E eu disse, olha, se o contraditório tem que efetivamente ocorrer com o maior realismo possível e transparência, eu prefiro manter a posição do Dr. Gilberto Gilst, a minha posição, o meu papel nessa fala, eu gravei um vídeo até sobre isso, de espectador e de quem luta por esses direitos, mas que não sente, como elas dizem, porque eu sou homem, né? E amanhã, então, porque esta live vai estar disponível para a doutora Alice, aí a doutora Alice pode completar como se estivéssemos realmente num simpósio todos juntos. Então, a palavra final será sempre da mulher, né? Eu queria que o senhor me dissesse um pouco sobre esta polêmica que a mim me espantou pela forma com que foi feita, mas eu aceitei humildemente. E amanhã, então, teremos a live exclusiva sobre esse tema que nós encaixamos, porque ela não estava prevista, conforme eu disse, com a doutora Alice Bianchini. Boa tarde, a palavra é vossa, meu querido amigo Gilberto Justo. Professor Fernando, muito boa tarde. Antes de mais nada, um agradecimento enorme por essa oportunidade. Receber um convite seu e participar da sua live é um privilégio. Eu tenho o prazer de conhecê-lo há muitos anos, somos ambos da mesma turma na faculdade. Mais recentemente, retomamos um contato que tem sido muito, muito positivo, inclusive conhecer melhor o seu trabalho. Já estive em Araraquara, tive a oportunidade de conhecer o seu fantástico trabalho na Uniara, e é um privilégio enorme, agradeço muitíssimo essa oportunidade. E fico também muito contente do senhor começar exatamente por esse tema, porque só ele, obviamente, já poderia e talvez ocupe boa parte dessa live. E é muito bom que seja assim, porque o fato desse live ter provocado essa discussão, por si só, já é bastante positivo. E nós estamos aqui, obviamente, de coração aberto, nós estamos aqui com muita humildade para falar de um tema que não é, obviamente, querer saber ou sentir ou vivenciar as barreiras profissionais das mulheres, mas sim uma conversa sobre uma visão empresarial de uma sociedade de advogados, principalmente, outras também, não há dúvida, mas principalmente no meio jurídico, da percepção de como a situação hoje é encarada e é enfrentada. E aí independe, obviamente, da visão que parte, né? Seja masculina, seja feminina. Mas o fato de nós termos esse questionamento também, vou confessar para o senhor, me tomou de surpresa, porque, como o senhor bem disse, a maioria das críticas e dos estranhamentos foram bastante corretos e positivos. Claro, sempre há uma porção que assume uma postura um pouco mais agressiva, mas isso faz parte. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que esse tipo de debate ou de visões
precisam ser enfrentadas de forma transparente, eu acho que começar por esse tema é muito importante. Qual a minha preliminar opinião sobre isso? Nós não podemos, nós temos um espectro que vai desde uma vitimização da mulher, e aí são homens e mulheres que, independentemente, que assumem isso, quando falam de minorias, de dificuldades, de um ponto de vista da vitimização, até um outro extremo, em que não quer ver o problema, que fala que imagina, isso não existe, isso já é superado, as oportunidades são iguais, o crescimento é igual. Na minha modesta opinião, como a maioria das coisas na vida, os dois extremos não são positivos. Há de se achar aí um meio termo. Ninguém está aqui para defender uma classe vitimizada, ou um grupo minoritário. Absolutamente não é nada disso. O que o tema exige é uma reflexão empresarial de como nós temos hoje realmente a oportunidade dada às mulheres, mais especificamente no mundo jurídico, de ascender na carreira. Fico muito feliz de saber que amanhã eu serei corrigido e provavelmente desdito, mas com muito mais competência e muito mais poder de fala, pela doutora Alice Bianchini, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Ninguém melhor do que ela, do que vir depois para corrigir tudo o que de errado eu possa falar aqui. Mas, doutor Fernando, só como essa observação inicial, também acolho com muita humildade todas essas críticas ou estranhamentos que foram feitos. Espero que ao final dessa conversa se dissipe qualquer pretensão de ter um homem querendo tomar o lugar de fala da mulher. Não é absolutamente isso. A razão disso tudo, como o senhor bem disse, tenho sido convidado por muitas mulheres, amigas, colegas, para falar em eventos, sempre acompanhado de várias mulheres. Como o senhor bem disse, isso infelizmente não é possível numa live por questões técnicas, mas repito, esse debate, só do fato de um evento como esse estar acontecendo, é bastante positivo, e eu também me coloco ao seu lado em entender perfeitamente as críticas que são feitas, aceitá-las perfeitamente, e, obviamente, que nós teremos a participação de várias mulheres aqui pelo chat, que terão a oportunidade de fazer suas perguntas ou também externar suas críticas. Esse é o comentário inicial que eu gostaria de fazer. Agora, se eu puder continuar, como eu falei... sem querer, mesmo porque o tempo não permite, sem querer generalizar, mesmo porque eu não sou empresário de outras áreas, vamos nos focar, então, pelo menos a princípio, no mercado jurídico. No mercado jurídico, não há dúvida alguma que nós tivemos, nas últimas décadas, uma feminização enorme. Em que sentido? Da participação das mulheres no mundo jurídico. E isso não há quem questione. Levantamentos muito fáceis de se fazer denotam que, por exemplo, em 1930, eu tenho uma tabela aqui, eram inscritas na OAB de São Paulo 3 mulheres. 3 mulheres. Doutor Fernando, nós estamos falando de 1930, há menos de 100 anos. Em 2010, já eram, na seccional inscrições ativas de São Paulo, 278 mil mulheres, perdão, 27.826 mulheres inscritas, novas inscrições no ano de 2010, contra 25.900 homens. Ou seja, em 2010, o número de inscrições de mulheres na OAB de São Paulo já ultrapassava o número de homens inscritos na OAB, e hoje esse número é ainda maior. Se nós pegarmos um quadro do Brasil inteiro, nas seccionais da Ordem do Brasil, de todas as seccionais, nós temos uma proporção, na grande maioria das seccionais, maior do que de mulheres do que de homens. Só para ficar em São Paulo nós temos hoje 52% de mulheres inscritas, 48% de homens. Então, com respeito ao número de advogadas, na feminilização da profissão, isso é uma coisa absolutamente que é sabida. O ponto não é a feminilização, como se costuma dizer, o número de mulheres. O ponto é a feminização da carreira. Ou seja, a ascensão da mulher nos escritórios, nos jurídicos das empresas. E aqui, doutor Fernando, de novo, a doutora Alice amanhã vai me corrigir provavelmente e dizer que não é bem assim. Pode ser, e para isso que estamos aqui. Mas também pesquisas recentes mostram, se tomarmos as sociedades de advogados, um número muito inferior de mulheres que são sócias.
eu posso depois disponibilizar para quem quiser levantamentos que foram feitos por uma advogada brilhante, que é a doutora Patrícia Bertolin. A doutora Patrícia Bertolin fez um estudo muito, muito bom dessa matéria. Tem um trabalho que é intitulado Feminização da Advocacia e Ascensão das Mulheres nas Sociedades de Advogados. Pesquisou diversas sociedades de advogados, dos mais diversos tamanhos, grandes, médios e pequenos, e constatou uma média de 20%, em muitos casos bem menos do que isso, de mulheres ocupando a posição de sócias desses escritórios. Ao passo que, como as estagiárias, associadas, assistentes, o percentual é muito maior. E em muito dessas sociedades, maior do que 50%. Então, essa é a questão. Que as mulheres hoje, no meio jurídico, são absolutamente iguais, melhores, enfim, não é uma questão de comparação aos homens em números, em participação, em atuação, não há nenhuma dúvida. O ponto que, do ponto de vista empresarial, seja um homem aqui falando, uma mulher falando, um empresário da área de direito, vamos chamar assim, existem ou não existem dificuldades maiores para a mulher ascender na carreira da advocacia? E podemos falar daqui a pouco um pouco a látere do serviço público, mas vamos nos ater ao mundo privado. Existem ou não existem? E, doutor Fernando, desculpa, seja um homem falando, seja uma mulher falando, eu entendo que existem sim. Não é possível que alguém negue que a tensão, por exemplo, entre a vida familiar e a vida profissional ainda é muito maior para as mulheres do que para os homens. Não é possível fechar os olhos para isso. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas que falam, Gilberto, para de inventar, isso não existe. As mulheres hoje têm as mesmas chances, está tudo igual. Eu não vejo assim. Quisera fosse assim, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo dizer, te repito, seja homem, seja mulher, repito, que a tensão na vida, entre vida familiar e profissional, ainda é muito maior para as mulheres. E os números mostram isso, como eu acabei de mencionar. Nós temos, por exemplo, no escritório, um programa hoje muito voltado para isso. Há uma preocupação, não porque são vítimas, não porque são coitadas, não porque são minoria, mesmo porque não são, mas porque é uma realidade e nós só vamos ser capazes de enfrentá-la quando todos enxergarem. Por isso que quando eu vou num evento, por exemplo, sobre o tema, e algum homem está entre os convidados, me causa muito desconforto, começa sempre com a piadinha, não, mas isso é tudo mentira, em casa a minha mulher é que manda, a última palavra é dela, né? Como o senhor mesmo falou agora há pouco. A mulher é que tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso é uma piada que existe, vai continuar sendo feita, minha mulher, minha filha também sempre foram muito assertivas, mas nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando das dificuldades no trabalho por conta das mulheres que, não todas, evidentemente, mas em muita parte também têm que dividir o seu tempo, o seu esforço com outras preocupações que ainda, principalmente em países como o nosso, estão muito mais nas mãos das mulheres do que dos homens. Então, professor Fernando, esse é o ponto. Não estou aqui para falar de quais são essas dificuldades, ninguém melhor do que uma mulher para falar isso, porque só quem sente na pele é que tem condições de dizer, e aqui eu concordo, não sei se a expressão é boa ou não, mas lugar de fala. Provavelmente amanhã, como eu falei, a doutora Alice vai ter muito mais condições de dizer, mas nós estamos aqui para dizer, repito, seja um homem, seja uma mulher falando, reconhecer que existem maiores dificuldades. E não só na vida privada, nas sociedades de advogados, na advocacia privada. E aqui eu vou me permitir, eu vou parar para o senhor fazer algum comentário ou pergunta, mas eu me recordo há pouquíssimo tempo de uma reportagem que eu também tenho aqui na minha frente para facilitar, que foi publicada na Folha de São Paulo no dia 26 de fevereiro desse ano, 15 dias antes de começar, infelizmente, toda essa crise que nós estamos passando. E foi uma reportagem que tratou do Tribunal de Justiça de São Paulo. Resumidamente, tratava da presença das mulheres na mais alta corte do Estado. E se demonstrou nessa reportagem que o maior tribunal de justiça do país tem mais desembargadores chamados Luiz que mulheres. Essa frase causou um balbúrdio que o professor não imagina. Não acho que foi muito feliz a brincadeira que a Folha fez, mas se for ler a reportagem, isso é verdade. Dos quase 400
desembargadores que o Tribunal de Justiça tem, 31 vagas são atualmente ocupadas por mulheres e 32 por desembargadores chamados Luiz, com S ou com Z, com posto ou não. Repito, não estou achando muita graça nessa comparação. Mas, de novo, nós não estamos aqui para fazer piada nem achar graça. Mas é uma realidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 31 desembargadoras mulheres e só Luiz tem 32. Bom, quando eu fui me preparar, eu tinha um evento internacional Uma delas, dessa... doutor Gilberto, uma dessas desembargadoras é oriunda da Uniara, nossa aluna aqui da Uniara, a desembargadora Sandra Galera Esteves. E da Uniara, de todos os alunos da Uniara, até então, foi a primeira e única que chegou a desembargadora de alunos da Uniara. Foi uma mulher. Então, nós teremos outros também que logo serão promovidos, mas por enquanto foi só uma mulher. Doutor Gilberto, só para deixar claro aqui, eu fico um pouco longe aqui do celular, então eu não consigo ver exatamente todos, mas a minha equipe está acompanhando e alguém perguntou se pode participar. Pode fazer sim aqui a pergunta. Se a gente não conseguir ouvir, os meus colegas aqui conseguem anotar a pergunta e me trazer para eu fazer ao vivo. Pois não, pode continuar, por favor. Sem dúvida. Eu já apanhei muito nos últimos dias com a ideia de que estava querendo roubar a fala. Pelo amor de Deus, aqui todo mundo tem espaço dentro do limite, infelizmente, do tempo e que a tecnologia impõe nesse momento, mas absolutamente aberto. Mas então, professor Fernando, o curioso é que nos dias que se seguiram a essa reportagem, houve uma discussão entre homens e mulheres. Eu tenho queridas amigas que são juízas e desembargadoras que acharam isso fantástico, que disseram, puxa, finalmente, é bom colocar isso mesmo. Como outras, inclusive uma das minhas mais queridas, mais respeitadas, mais estimadas amigas, queridíssima do coração, que é desembargadora, que falou que isso não tem nada a ver, que isso só prejudica, que absurdo, é como se fosse uma coincidência. As mulheres nunca tive nenhuma restrição. Então, o senhor veja, né? Não é nem um homem, né? As próprias mulheres no tribunal e na carreira da magistratura tomaram extremos, né? Algumas dizendo que isso é absolutamente ridículo, porque mas não tem dificuldade nenhuma, e outras dizendo, olha, que bom que tem essa reportagem, porque realmente existe algumas barreiras nessa ascensão. Então, longe de querer apaciguar o tema, mas é um tema, e por ser um tema, acho que ele tem que ser abordado por homens, por mulheres e tudo mais. Quais são essas barreiras? De novo, quem sou eu para dizer barreiras que são sentidas pelas próprias mulheres? Mas eu me atrevo a trazer a debate, e de novo eu quero invocar esse trabalho da excelente professora Bertolin, que trata de uma teoria que não é minha, não é dela, mas que ela desenvolve de maneira muito brilhante, que é o teto de vidro, ou o glass roof. Por que o teto de vidro? Exatamente pelo que nós estamos falando aqui. Ela defende, e eu concordo, que existe realmente um teto, um limite que muitas mulheres ultrapassam, outras ficam se debatendo. E por que de vidro? Porque atualmente ele não é tão aparente. Por isso que se fala, mas por que eles estão falando disso? Não existe barreira nenhuma? Existe. De vidro, mas existe. Existe. E esse teto de vidro é que nós temos que eliminar. Ele é de vidro, repito, porque é politicamente correto dizer não tem barreira nenhuma, a mulher é tão competente como o homem. De novo, estão confundindo as coisas. Ninguém está falando de competência aqui. Nós estamos falando das maiores dificuldades de ascensão. Não vou entrar em detalhes, porque, repito, não sou uma mulher para poder ter vivenciado isso, mas esposo, pai, e principalmente, é isso que eu queria trazer aqui, estou no mesmo escritório há 38 anos. Então eu entendo quando algumas mulheres falam, quem é esse CEO, quem é esse empresário que tem a pretensão de falar? Normalmente são empresários, CEOs, que estão há muito tempo na empresa, mas que têm uma posição mais realmente administrativa, empresarial. O que me encantou nesse assunto nos últimos anos é porque uma sociedade de pessoas, como é uma sociedade de advogados, e estando nela há 38 anos, desde os meus 18 anos de idade, eu vi de tudo. Desde um período em que nenhuma mulher praticamente tinha chance de se tornar sócio,
porque as demandas há 38 anos, pode não parecer muito tempo, já eram muito maiores, mulheres que não conseguiam. Primeiro porque os maridos tinham restrições, tinham, me lembro de associadas que tinham que sair 5h30 em ponto, porque se chegasse 6h01 em casa, o marido ia brigar. Era uma outra época também. Hoje isso tudo melhorou. Mas participando de uma sociedade de pessoas, quase 4 décadas, eu pude perceber o quanto essas dificuldades, obviamente, melhoraram, mas ainda persistem. Se o senhor me perguntar, eu não vou falar do meu escritório, porque eu sou muito suspeito para falar, acho que a gente tem uma preocupação muito grande, eu quero falar em geral. Existem essas barreiras? Existem. Ou alguém vai negar que uma mulher, quando sai em licença maternidade no Brasil, não fica com os seus conflitos, para deixar o bebê em casa, para voltar para o trabalho, por mais que tenha 6 meses de licença maternidade, aquela insegurança, não estou dizendo nada da minha cabeça, são pesquisas, também está nesse trabalho que eu menciono aqui. As mulheres, quando voltam ao trabalho depois da licença maternidade, elas têm uma insegurança muito grande, porque, obviamente, você fica 6 meses longe, qualquer distanciamento físico, por mais online que esteja, e agora na pandemia nós estamos vendo que o online funciona, causa uma insegurança. Eu, há 2 anos, tirei um ano sabático no escritório, fiquei 1 ano fora. Voltei, dá insegurança. Claro, você fica 1 ano fora, imagina também para a mulher, não é diferente. Também a pesquisa indica que falta para as mulheres, e agora, pelo amor de Deus, é a pesquisa que diz, amanhã a doutora Alice vai me corrigir, que poderia melhorar essa situação também, as mulheres que já passaram por isso, que já chegaram lá, serem mais simpáticas e reconhecer essa dificuldade. O que a pesquisa mostra é que muitas mulheres que chegam a posto máximo, seja de sócio, diretora jurídica, elas meio que esquecem aquilo que passou. Talvez para eu agora estou aqui. E perde-se um pouco o education, né? Perde-se um pouco o coaching, né? Para outras mulheres. Isso também é verificado por essa pesquisa. Então, doutor Fernando, estou aqui para dizer, de novo, é apenas o reconhecimento de que há sim algumas barreiras que ainda são mais presentes e mais fortes para a mulher no mundo jurídico que eu conheço melhor e também lendo de outros setores em outros setores. Não sei se tem alguma pergunta aqui. E não, eu queria saber, ainda não entrou nenhuma, mas, por exemplo, no meio empresarial, como o senhor, Dr. Gilberto, trabalha muito com essa questão empresarial, né? O senhor verifica, também deve ter assistido uma ascensão muito grande das mulheres nos cargos de direção ou não. Porque, por exemplo, eu me lembro, quando eu comecei a advogar, você não tinha reunião com administradoras de empresa, nada. E hoje é muito impressionante. Você marca reuniões com as diretorias das empresas, né? Quase sempre já tem uma mulher. Ainda deve ser mínimo, pelo que as mulheres estão dizendo, deve ser mínimo ainda diante do seu número social de metade, né? E muitas que não renunciam por causa da maternidade, porque ainda há mulheres que renunciam por causa da maternidade, né? Há uma vida profissional, querem criar os filhos e tal, que eu acho uma posição equivocada. Minha mulher não renunciou, minha mulher é dentista, cirurgiã dentista, foi cirurgiã dentista a vida inteira e ainda é até hoje, e criamos as 2 filhas, e minha mulher ajuda, e todo final de semana está com os netos, à noite, etc. As minhas filhas não renunciaram, as 2 têm filhos, uma tem 2, outra tem 1, e estão trabalhando, elas não renunciaram. Sempre que vem uma aluna diz, professor, eu tive bebê, eu vou parar de estudar. Eu faço o que eu posso para que ela não pare de estudar, mas é uma questão, eu reconheço, é uma questão pessoal, né? É uma questão de opção da mulher, né? E elas acham que isso é um entrave, deve ser mesmo um entrave. Agora, é um entrave para quem contrata? Eu, por exemplo, quando faço um exame de seleção na Uniara, entre uma professora e professor, mas isso nem me passa pela cabeça, não existe a possibilidade. A escolha é por um currículo ou a didática, né, docente, que é muito importante naquele caso, né? Aqui no nosso escritório, nós temos estagiários homens, estagiários mulheres, não tem excesso. Tem mais sócio porque eram os mais antigos.
Mas hoje, por exemplo, se você pegar, nós somos 10 advogados, né? Nós temos 4 mulheres e 6 homens, porque são os antigos. As mulheres é que estão crescendo a cada dia, né? E o salário, quando entra no mesmo nível, é o mesmo nível. Claro, é impensável na nossa cabeça. Mas não é essa a realidade brasileira. Como mudar essa realidade? Como mudar no chão de fábrica, por exemplo? Como mudar na questão da salarial? Uma maior fiscalização, talvez, do Ministério do Trabalho? Não sei, porque é impossível que dentro de uma fábrica ainda tenha para a mesma função as diferenças, né, salariais. Não pode haver, né? Então, eu queria saber qual é a sua ideia sobre isso e a sua visão. Se no dia a dia o senhor já tem sentido. No mundo da arbitragem tem mais mulher do que homem, né? Quase, né? Sim. O senhor milita muito no mundo da arbitragem, né? Talvez por ser ainda não o suficiente, um tema novo, talvez por isso tenha mais mulheres, será? E na atividade acadêmica? Bom, vamos lá. Eu acho, assim, de novo, né? A gente está aqui num bate-papo, ninguém tem a receita do bolo, muito menos eu. Repito, amanhã quero ouvir a doutora Alice, talvez me corrija. Mas eu acho que tem alguns pontos básicos. Primeiro, parar de fazer o jogo do contente e reconhecer que tem um problema. É o que nós estamos falando até agora. Essa história de dizer, imagina, não, lá em casa a minha mulher é que manda, a mulher tem mais poder, não sei o quê. Separar. Não é isso que a gente estava dizendo, é reconhecer o problema e parar de fazer o jogo do contente para querer ser politicamente correto. Imagina, isso não existe. Eu acho que é o primeiríssimo passo. E esse bate-papo, eu acho que faz parte desse esforço, né? Reconhecer que existe essa questão. Eu não vou nem falar problema, é uma questão, né? Porque a gente não está falando de vítima, não está falando de uma questão. Então, é reconhecer isso. Segundo, professor Fernando, o que eu acho que é absolutamente importante são as sociedades, os escritórios, as empresas, começar a entender que isto precisa ser melhorado, mas porque querem melhorar, porque se melhorar, vão constatar que a sua produtividade é melhor, o ambiente de trabalho é melhor, a retenção de talentos melhora muito. Tem muitas mulheres que abandonam no caminho porque se desgastam. E fazer isso, professor Fernando, porque acreditam nisso, e não como a gente vê hoje em muitos lugares, só para atender o pedido do cliente e fazer compliance. Hoje está tendo muita alteração em empresas e escritórios porque os clientes estão mais exigentes. Então, o cliente exige, quando você manda uma proposta de honorários, alguma coisa, o cliente quer saber se você tem uma política de inclusão, se você tem uma política... Isso é ótimo, isso ajuda, mas nós temos que passar desse patamar de fazer porque o cliente está pedindo, muitas vezes a gente faz só porque o cliente está pedindo, e fazer porque acredita nisso. Então, e o que é acreditar nisso? É ouvir, é entender, é assumir que é uma questão. O outro ponto que eu acho que é importante também de novo, eu não estou criando nada, né? Eu estou só baseando em muita leitura, porque já faz algum tempo que eu me interesso pelo tema. Acho até que a minha filha é um pouco responsável por isso, porque ela entrou na faculdade de Direito e a gente conversa muito sobre isso. Mas, por exemplo, aprimoramento constante de medidas como flexibilidade de horário, home office, trabalho em tempo parcial, porque, talvez também para homens também, não estou negando que homem também possa ter isso, mas para a mulher, quando tem filho, quando tem essa tensão familiar profissional, está mais pujante na vida da mulher, que às vezes está mais quando criança, quando nasce, quando é pequena, depois vai melhorando, mas entender os momentos e prestigiar esses instrumentos, como a maior flexibilidade, horário parcial. E o que eu digo de prestigiar? Não é só estabelecer a política, é realmente fazer com que ela seja efetiva e crível, porque a pesquisa feita pela doutora Bertolin constatou que muitas mulheres falam, a minha empresa, o meu escritório foi muito bacana, fez a política de eu ficar em casa meio período, mas depois de uns meses eu fiquei assustada e voltei, porque eu percebi que a presença física tá ali no momento ainda é muito importante. E eu fiquei assim que eu estivesse perdendo espaço. Então, não pode deixar isso acontecer. Se você faz uma política de home office, se você faz uma política de part-time, de trabalho parcial, você tem que prestigiá-la. Não é porque a advogada não está na parte da tarde, se você vai entrar na sala... Puxa, eu já vi isso. Esqueci que a fulana trabalha só de manhã. Pô, mas meu assunto é urgente, vai no do lado e passa para o cara que está lá. Não! Ela está em casa não porque ela quer, não porque foi determinado pela empresa. Então, esse advogado, esse chefe, tem que lembrar que ela está à tarde, tem que voltar para a sua sala e ligar para ela, mandar e-mail e pedir o trabalho para ela, em casa.
Aí ela vai se sentir que é uma política de part-time, é uma política de flexibilidade que efetivamente é crível e funciona. Porque hoje a pesquisa mostra, repito, que muitas advogadas, quando estão no exercício desse tipo de trabalho flexibilizado, se sentem inseguras com o passar do tempo. Puxa, eu não estou lá, eu soube que aquele caso poderia ter vindo para mim, mas acabou passando para o outro associado porque estava lá na cara e a pessoa viu e entregou. É esse tipo de coisa que a gente precisa melhorar. Não estou dando receita de bolo, estou só dizendo que são parâmetros. O senhor acha que o estabelecimento, por exemplo, de cotas obrigatórias pode ser uma das soluções até que haja o equilíbrio? Por exemplo, eu já vi aqui, eu consegui ler, o outro o pessoal foi pegar lá para trazer. Há uma crítica muito grande naquela política de cotas eleitoral, porque as mulheres no parlamento e no executivo também, né, elas são maravilhosas e realmente nós temos tido excelentes parlamentares mulheres e péssimas também parlamentares mulheres, como nós temos excelentes parlamentares homens, como péssimos, né? Mas as mulheres têm tido uma posição no parlamento, no executivo, excelente, muito boas, né? Em geral. E houve aquela ideia, então, de cotas nos partidos. E há uma crítica aqui que se usa laranja mesmo para dar a quantidade de candidatos na chapa partidária. Eu estou afastado da vida partidária há muitos anos, mas logo no primeiro ano, eu me lembro que um presidente de partido esteve aqui comigo, que era muito meu amigo, e ele queria que eu desse um parecer, ele não conseguia, ele convidava mulheres, ele não conseguia preencher a cota. Tinha várias interessadas, várias, né? E eu disse para ele, o senhor tem que conscientizar, o senhor tem que conscientizá-las que elas têm que ir para o mundo político, disputar com toda a dificuldade que elas têm, né? Então, foi a forma que eu encontrei, porque a gente não via antes, né? Então, o senhor acha que esse estabelecimento de cotas, por exemplo, na vida partidária, há muito essa discussão hoje, se ela resolveu, ela melhorou, ou foi uma coisa meio para preencher tabela, entendeu? Porque o problema da mulher não deixa de existir, esse problema da dupla jornada, tudo. Eu vou dizer... Bom, responde isso, depois eu queria falar um pouquinho sobre a questão acadêmica. Então, professor, eu vou ser muito sincero, eu não me sinto preparado para tratar mais a fundo da questão de cotas, porque eu tenho um conhecimento de leituras, não é um assunto que eu tenha me aprofundado, como esse que nós estamos falando aqui, mas eu acho que as coisas não se confundem. Cotas, ela tem muito a ver com a porta de entrada. Né? Então, assim, fazer cotas para ter 20% de estudantes negros, para ter 20% de transgêneros, é a porta de entrada. Aqui, nós não estamos falando bem disso. As mulheres hoje, elas estão entrando muito mais que os homens, mesmo porque elas são muito competentes, e na maioria das vezes muito mais competentes. Nós estamos falando então, nós estamos falando de segregação horizontal, que é transpor aquela barreira para entrar numa faculdade, para entrar no escritório de advocacia, para entrar numa empresa. Aí sim existe a questão das cotas, que eu repito, não me sinto nem legitimado para falar muito, porque não conheço a fundo. Nós estamos falando aqui, e é bom que isso fique claro, nós estamos falando, como diz, acho que está até no título da live, segregação vertical. Né? Que as mulheres estão entrando em número enorme no judiciário, nos escritórios, nas empresas. Acabamos de ver aqui, não há dúvida nenhuma. Elas se formam em maior número, elas estão hoje se habilitando na OAB em número maior que os homens, elas estão entre as associadas, não dá tempo de ver, mas aquela tabela que eu mencionei, que as sócias estão de 20% para menos, na coluna de associadas, advogadas sêniores, elas estão bombando, desculpem o termo. O problema é que elas bombam, mas parece que quando está chegando lá, existe um descontentamento, uma perda de interesse, ou, o que é pior, a sociedade cria mais filtro muito mais injustamente rigoroso. Não, mas ela ficou um ano, eu não lembro dela naquele... aquele ano ela estava grávida, né? Ela teve filho, é isso que está faltando. Então, doutor Fernando, eu não acho que é uma questão de cotas nesta presente discussão. Cotas para ingressar para negros, para mulheres, onde ainda não há uma presença feminina muito grande, pode ser válido. Não vou querer entrar aqui, repito, porque não me sinto gabaritado para isso, mas não é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de segregação vertical. Agora, se eu me pergunta, então dentro do escritório vamos montar uma cota para sócia.
aí eu já acho que não funciona, porque vai ficar sempre aquela conotação, ela só virou sócia porque é mulher. Acho que elas não querem isso também. Os caras não precisam disso. Então, muito antes de se falar em cotas para se tornar diretora ou cotas para se tornar sócia, tem que se trabalhar o caminho para que não seja necessário essas cotas. Então, assim, no tema segregação vertical, eu acho que cotas não cabem. E também não acho que as mulheres gostariam disso. Doutora Alice, Muito amanhã bem. pode me Olha, corrigir. eu estou vendo aqui a Fiorentina Cristina, ela pergunta como que a gente pode fazer para derrubar essa barreira que o sexo feminino não tem a mesma competência do sexo masculino, né? No nosso caso, no mundo do direito, por exemplo, ela realmente não ocorre, porque as mulheres têm mostrado até mais competência do que os homens, né? Mas na sociedade em geral, ainda existe essa impressão mesmo de que a mulher seria menos competente que o homem. Claro que em determinadas matérias, né, isso já foi discutido, mas até nelas foram superadas, como, por exemplo, no Exército, né? O Exército americano tem mulheres excepcionais, né? Mas não chegaram ao generalato, entende? Então, claro que era uma coisa totalmente dominada por homem, eu tenho a impressão que é uma questão cultural, não sei. Eu queria saber, essa competência das mulheres, por exemplo, o Ernesto Esteves pergunta, e na vida acadêmica? Onde a gente tem visto na vida acadêmica, as teses e dissertações das mulheres têm sido até, olha, mais expressivas do que a dos colegas, né, dos homens, né? Eu próprio estou estudando, olha, é impressionante no meu doutorado, as mulheres que fazem parte lá são, assim, impressionantes. Elas vão ter, porque no conhecimento, é o mesmo realmente conhecimento, e parece que elas se dedicam mais, talvez por essa barreira invisível, elas se arrumam mais força para transpor essa barreira invisível, o senhor acha? Olha, doutor Fernando, eu começo dizendo, desculpe ser muito sincero, mas eu começo dizendo que essa colocação de que como quebrar essa ideia de que as mulheres são menos competentes ou menos inteligentes, para mim se chama ignorância, né? Ignorância de quem fala uma coisa como essa. Ignorância. E é difícil a gente argumentar contra a ignorância, porque é como o senhor bem falou, existem, obviamente, setores que não têm nada a ver com a inteligência ou com a competência. Existe, obviamente, com a natureza. Existem serviços a mulher não tem uma força física, no mais das vezes, como um homem. Isso não significa mais ou menos competência ou inteligência. Falando do mundo jurídico, isso fica até mais ridículo, né? Como o senhor mesmo falou, no mundo jurídico isso é absolutamente uma heresia falar uma coisa como essa. Na arbitragem, especificamente, o senhor mencionou aí, que é mais a minha praia nos últimos 20 anos, eu vou ser muito franco com o senhor. Arbitrar, eu acho, assim, eu gosto muito mais, por quê? Até porque tem uma atenção maior no caso, um detalhe, um cuidado, né? Também não é regra, pelo amor de Deus, não estou querendo aqui estereotipar nem para um lado nem para o outro, mas é a típica área, por exemplo, que a mulher está nadando de braçada, cada vez mais. Diferente, doutor Fernando, e as próprias mulheres melhoraram, desculpe usar o termo, nesse sentido. Eu me recordo, quando eu era um jovem advogado, já formado, no final dos anos 80, quando se começou a ver mulheres juízas. E aí, eu vou ser muito franco, e desculpem as minhas queridas amigas que devem estar assistindo aqui, que são juízas e que eu admiro muito. Mas naquela época eu até entendo o que acontecia. As poucas juízas estavam entrando, eram desbravadoras. E costumavam ser, vou ser muito franco aqui, desculpem, muito agressivas na audiência, porque tinha aquela barreira. Eu preciso mostrar que eu sou autoridade. E eu, na minha juventude, a gente melhora, gente, pelo amor de Deus, isso já aconteceu há 30 anos. Mas quando eu ia para o fórum para fazer uma audiência e eu via que era uma juíza mulher no final dos anos 80, eu sabia que ia ser uma excelente audiência, mas eu ficava, puxa, eu vou levar alguma pancada. E acontecia muito isso, porque a mulher precisava, para se impor, afinal de contas era uma minoria ainda na época, para se impor, doutor, não é a sua vez de falar, doutor, não sei o que, doutor. Era muito mais assim, agressiva do que os homens. Compreendo, era necessário que assim fosse. Hoje não, hoje não tem a mínima diferença, mas o senhor veja como as coisas mudaram e melhoraram. Então, no mundo jurídico, não vejo diferença alguma. Esse papo de mais competente, menos competente, mais inteligente, menos competente, não existe. E no fora do mundo do direito, tampouco. A única coisa que, de uma vez por todas, todos têm que entender
Diferenças sempre haverá. Diferenças sempre haverá do ponto de vista não de competência ou de inteligência, mas de complexão física, isso mesmo entre homens, entre mulheres, entre homem e mulher, transgêneros. A gente vê hoje, e são discussões que a gente precisa enfrentar de peito aberto. Pode uma mulher um transgênero ser jogadora do time feminino ou do time masculino de vôlei? São discussões que têm que ser levadas com abertura, com empatia, com solidariedade, com compreensão, porque todos nós somos seres humanos. Então, inteligência e competência, falar nesse discurso hoje é ignorância. Então, a pessoa que perguntou, eu respondo, lamente que a pessoa que comenta isso hoje é um ignorante. Eu também concordo inteiramente, e isso faz parte... No mundo acadêmico. E tem feito parte da minha vida, né? Olha, nós temos aqui participando pessoas muito ilustres, eu não posso ficar citando o nome, evidentemente, mas a doutora Valquíria Tenório, ela é uma grande especialista na questão étnico-racial e também no papel da mulher. E ela disse agora que ela escreveu que realmente nos bancos escolares as mulheres já entraram, mas ainda existe essa barreira invisível para assumir. Então, eu divido, talvez por essa nossa discussão, em dois aspectos. Numa barreira que não é natural. É uma barreira imposta pelo machismo, não desconstruído ainda, porque o machismo dominava em séculos ou milênios, né? Então, a mulher precisa vencer com a sua própria força e nós temos que mudar esses homens, esse conceito. E como disse a doutora Fabiana aqui de Araraquara, que foi minha aluna e que também ficou muito brava por essa live, nossa, por não ter mulher, ela falou, eu só assisto se você assumir que você é um machista em desconstrução. Porque senão eu não vou assistir. Então, esse é o primeiro, lado. Um pouco ainda. O lado de que realmente existe essa barreira que a doutora Valquíria acaba de mostrar, né? E que o senhor tinha falado. Existe uma barreira realmente para a mulher ascender pelo machismo, por algo imposto que a impede. Mas eu tenho visto também barreiras, e o senhor fez menção a muitas delas, que são barreiras naturais, que sejam o problema da maternidade, né? Como conciliar o problema da maternidade com o problema, tinha até uma pergunta aqui, maternidade com o desenvolvimento econômico, com o capitalismo, assumir que nós precisamos das mulheres para gerar homens, mulheres, para gerar filhos, para gerar seres humanos, né? Mas elas também têm o direito de trabalhar igual o homem. Nessas barreiras, que são, vamos chamar assim, naturais, eu estou vendo aqui a professora Vera Bota, uma das maiores expressões da nossa sociedade, uma mulher brilhante, pró-reitora da nossa universidade, né? E ela está dizendo isso, olha, que existem muitas barreiras ainda, porque o machismo em desconstrução ainda é pequeno, né? E a mulher tem um problema, eu acho que ainda é da Vera Bota essa pergunta, em especial nas famílias que não têm recursos para contratar creche ou ajuda doméstica. Então, a mulher fica realmente dividida. Esse eu chamaria, então, de uma barreira natural. Nesses aspectos de barreira natural, eu estava vendo, eu vi 4 artigos, 2 escritos por homens e 2 escritos por mulheres, mostrando que uma das alternativas para diminuir essa barreira é resolver alguns problemas tributários, porque a mulher tem uma enorme carga de trabalho não remunerado para cumprir sua função, né? E tem 4 artigos extraordinários pela internet, eu recomendo, até se alguém precisar, depois eu posso disponibilizar, 2 escritos então por homens, tributaristas, e 2 por mulheres, dizendo que é preciso aumentar a isonomia tributária. E agora, esta semana, dia 18, foi publicado um artigo no Estadão sobre uma ação lá do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, sobre o salário maternidade. Se incide no salário maternidade a contribuição previdenciária ou não, porque a Receita Federal entende que insiste. O ministro Barroso, relator, já proferiu o seu voto dizendo que fere a igualdade entre as partes, porque o homem não gera
O filho, então, do seu salário, ele não tem esse benefício. A mulher, quando ela não presta o trabalho, ela está num salário maternidade, não pode haver a incidência da contribuição. Isso é a igualdade dos gêneros. E veja, uma decisão proferida por um homem, por enquanto. Só tem o voto dele no Supremo. Agora, vamos verificar o voto de todos os outros, né? E é isso que eu me bati, voltando um pouco lá naquele começo, né? Que a Vera Bota também falou isso, falta muito para a desconstrução do machismo, mas se a gente não desconstruir o machismo, como que vai acontecer? Por exemplo, um voto desse é um homem que vai proferir. Quantos juízes proferiram votos, por exemplo, que colocaram maridos na cadeia por baterem nas mulheres, por espancarem as mulheres, essa coisa odiosa, que nós nem vamos tratar, pelo amor de Deus, porque é tão odioso, né, a violência doméstica, que aumentou, infelizmente, com a pandemia, né? Aumentou, a gente tem discutido muito isso. Então, o senhor tem alguma ideia, algum conhecimento sobre o que a tributação poderia reconhecer, por exemplo? Só mais um minutinho, eu estou falando muito, porque o meu convidado é o senhor, não sou eu. Mas o professor Gilberto já falou do home office, e eu vi que uma das participantes aqui, uma mulher, falou: essa pode ser uma grande contribuição da pandemia para o futuro, de realmente a mulher ter mais condição no home office de exercer e mostrar a sua competência, que mais das vezes tem sido maior do que a dos homens, né? E eu assisti isso na minha filha, lá no mestrado dela em Portugal, porque ela precisava, quantas vezes eu vi a minha filha fazendo o trabalho para o dia seguinte, com as crianças brincando, com a criança aqui, com não sei, sabe? Então, tendo que ser mãe. Essa dupla jornada, de alguma forma, eu acho que o direito tributário queria tentar trazer algumas soluções como essa, mas é pobre. Os estudos do professor Heleno demonstram que há outras formas também de resolver o problema tributário para a mulher. O senhor conhece alguma dessas técnicas já ou não? Antes eu queria só dizer que eu gostei do machismo em desconstrução. Acho que nós dois aqui, professor Fernando, eu conheço bem também, nós temos que nos assumir como machistas em desconstrução. Eu, pelo menos, não me julgo nenhum totalmente não machista, porque a gente tem. É isso que a gente tem que reconhecer. Claro. A gente tem uma cultura, a gente tem uma formação que a gente tem que se livrar dela. E não estou aqui querendo, pelo amor de Deus, dizer que eu sou extremamente hoje não machista. Quero chegar lá, se Deus quiser. Não sei se minha filha está ouvindo, mas eu já prometi isso para ela e quero continuar nesse caminho. Então, realmente, machista em desconstrução é uma boa definição. Ainda bem que está em desconstrução. Não tenho conhecimento especificamente de medidas tributárias, mas eu acho que aqui nós estamos falando, a solução passa também por um conjunto de fatores, né? Que um deles é, obviamente, a maior preocupação do Estado. Também não quero entrar em debate sobre interferência do Estado, mais liberalismo, menos, não é isso. Mas, por exemplo, vimos agora, há 3 meses, com a ajuda do governo na pandemia, mulher que comprova ser a chefe do lar, digamos assim, ganhou o dobro do que os homens. R$600 em vez, ou 600 ou 300, agora não me lembro o número, mas eu sei que teve uma diferença. Tem uma diferença para as mulheres. Acho isso correto, acho isso positivo. Também há pesquisa da semana passada, o UOL divulgou que a pandemia já demonstra uma perda de trabalho, mesmo das autônomas, muito maior para as mulheres do que para os homens. Então, existe, e nesse terreno, eu sou favorável de que haja uma preocupação do Estado social, em vez de se preocupar com muitas coisas que não deveria. Essa é uma, de novo, não reconhecendo vitimismo ou inferioridade, constatando a realidade. Não vou poder me adentrar nessas questões tributárias, porque não conheço a fundo salário e maternidade, a forma de tributação, mas no conjunto eu digo para o senhor que eu acho que é um dos elementos dessa equação. O outro elemento, obviamente, é cultural. Na Coreia, hoje, os homens ficam em casa trabalhando durante a licença maternidade para a mulher voltar mais cedo para o trabalho. E ele fica 1 ano cuidando do bebê. Isso vai chegar no Brasil um dia? Esperamos que sim. Mas vamos lembrar que nós somos um país que há 30, 35 anos, num primeiro julgamento, aliás, defendido por um dos maiores juristas que o Brasil já teve, se absolveu um homem que matou uma mulher por defesa da legítima honra
Claro. Isso faz 35 anos, gente. Não é tanto tempo assim. Olha como nós já melhoramos. Vamos chegar um dia à Coreia? Espero que sim, porque este é outro fator dessa equação. Então, assim, Não, a claro. atenção do Estado, uma questão cultural e, finalmente, uma questão instrumental, que é a tecnologia, que eu concordo que a pandemia está mostrando e pode trazer benefícios para isso. Eu acho que essa divisão me parece muito interessante de realmente reconhecermos que uma é a desconstrução do machismo, que é uma questão cultural que já pode resolver metade ou muito mais do problema. Mas outro, mesmo que houvesse a desconstrução total, você ainda teria que resolver essas barreiras mais naturais, como, por exemplo, o número de jornada que ela tem não remunerada, que é o que chama. A Mariana, minha filha, ela entrou aqui, que ela estudou isso, ela fala que essa tributação, a Sara Corrêa, nossa querida Sara também, que entende de tributação, foi chefe da Procuradoria, também disse isso, que precisa ser estudado melhor esse tema, ela chama de tax woman ou pink tax, ou gender bias, que também é uma forma... Eu me comprometo, eu vou estudar um pouco mais sobre esse tema, e a gente faz depois uma live com uma mulher que tributarista e que entende bem, ou amanhã eu vou tentar verificar um pouco mais, vou ler esses artigos, que são artigos um pouco difíceis de serem lidos, porque é muito técnico, né? Para trazer amanhã para a pergunta para a nossa querida doutora Alice, né? Mas não quero dizer algo que eu não sei. Não, claro, e eu também estou muito na linha aprendendo também, né? Faz parte também dessa discussão. Mas faz parte dessa equação que eu mencionei, é um dos elementos, sim. Olha, por exemplo, em outro trabalho, Direito das Mulheres e Justiça Fiscal, a autora Chiara Capraro, ela mostra por que a política tributária deve ser tema de luta feminista mesmo, e sustenta que os movimentos de direitos das mulheres deveriam exigir nada menos que uma reforma total nas normas fiscais internacionais. Então, a gente precisa entender sobre isso para passar a defender ou não. Claro que aí é um debate democrático, né? Independente de ser homem ou de ser mulher, né? Mas, olha, nós estamos chegando... Aí um bom tema para aprofundar, professor. Eu acho que é um tema a ser aprofundado, né? Talvez só esse tema já tenha valido a pena a gente se meter nessa fala que não é nossa, mas que vai precisar também da nossa contribuição. Se eu fosse juiz, eu teria que julgar uma causa da mulher. Então, eu não posso julgar, vamos julgar impedido, né? Suspeito de julgar. Claro, se eu sou um juiz, se eu fosse, né, um juiz que bate em mulher, evidentemente eu seria suspeito para atuar nessa área, né? Mas, efetivamente, eu acho que esses dois lados nós teríamos que pensar. Uma nessa barreira do machismo, que é conscientização, etc., punição e tal, e outra que é nesse tema de como, mesmo quando se atingir uma segregação menor, se a gente consegue compensar alguns, como, por exemplo, o home office sem nenhum prejuízo, né? A Lúcia Lamberti também, que é uma das mulheres que mais cedo ascendeu na nossa turma da São Francisco, né? Teve uma carreira internacional brilhante e tal, uma mulher simples, uma mulher culta demais, né? Ela também está aqui fazendo uma série de recomendações para o nosso debate. Eu queria agradecer muito também a Lúcia. A Berenice também está presente, a Berenice que na prática faz esse trabalho todo, né? Junto aos desvalidos, aqueles que são excluídos da sociedade, né? Esquecidos da sociedade, né? Então, doutor Gilberto, eu acho que apesar desta falha nossa de talvez nos metermos numa fala que não é nossa, eu acho que a gente também passou para as mulheres hoje, aquelas que são críticas disso, que nós também queremos discutir esse tema. Não por caridade, não tem nada de caridade, nada. Não é? Mas eu quero ser humano, na integralidade. Eu quero ser um ser humano em integralidade. E um ser humano, só porque eu sou homem, eu não vou defender a causa da mulher, que é injusta contra a mulher? Não pode ser, né? Mas amanhã vamos continuar e vendo onde nós erramos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por Eu que agradeço muito essa oportunidade. Acho que é um tema que a gente tem que sempre que tratar desarmados e com humildade, porque estamos todos querendo, os de bem querem a mesma coisa, querem uma sociedade melhor, mais justa, e digo isso como filho, que já fui, infelizmente não tenho mais meus pais aqui, mas
como marido, como pai e como empresário, porque eu sei que o Claro. resultado disso vai ser bom para a empresa também, para o negócio. Muito obrigado. Não, e o senhor imagina eu, 2 filhas, 2 netinhas, 1 neto. A Olha. mamãe está aí maravilhosa, né? Eu tenho 3 irmãs, só eu e meu irmão. Então, o universo feminino sempre foi